Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz. Tome teu assento aí, por favor. Eu quero poder ser muito breve e usar o meu tempo ali que me foi dado de uma maneira bem produtiva. Mas antes eu não posso deixar de registrar o carinho e a honra que eu tenho pelo Bispo Wagner. É uma honra muito grande poder estar aqui, viu? E também me sinto muito responsável. É uma responsabilidade estar aqui neste altar. Eu sei que é um lugar de um homem e de pessoas que têm um compromisso sério com Deus. E eu me sinto muito honrado, muito privilegiado de poder estar aqui. Estou ali com o Elson, um obreiro amado, um companheiro, sempre está comigo. É uma honra poder receber. Amém? Eu quero ser muito objetivo nesta noite. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Amém? Eu estou diante de uma geração que vai fazer a diferença. Eu estou diante de uma geração que vai fazer a diferença. Se você tem ouvidos, ouça o que Deus vai falar comigo e com você nesta noite. Eu estou diante de uma geração que vai fazer a diferença. Eu estou diante de uma geração que vai falar o que ninguém está falando. Eu estou diante de uma geração que vai ouvir o que ninguém está ouvindo. Eu estou diante de uma geração que vai fazer coisas que ninguém está fazendo. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Irmãos, eu sou pentecostal, eu pulo com um pé só, amém? Posso ficar à vontade, Bispo Wagner? Então eu vou tentar fazer alguma coisa aqui para que eu não quebre a minha amizade e o meu carisma com o Bispo Wagner, né? Para que ele me chame, senão ele vai ficar mais 10 anos sem me chamar e aí eu vou ficar muito triste. Queria só registrar ali também que eu vi ali o Denis. Denis, faz assim. Denis está ali comigo. Aí, o casal abençoado ali. Amém? Deus abençoe vocês. Lucas capítulo 8, versículo 22. Eu acho que a gente tem um telão aqui, vai usar ao nosso favor também? Pode ser? Então use aqui, acho que o texto aqui para a gente compartilhar junto, para não ficar esse problema de tradução bíblica, então eu vou usar o mesmo que está aqui com você. Eu vou ler apenas um versículo que diz assim, ó. E aconteceu que num daqueles dias, entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhe, passemos para o outro lado do lago, e partiram. Amém? Fecha os teus olhos aí. Pai, eu te dou a honra, a glória, o louvor. Eu reconheço que Tu és Senhor em todo o tempo e Tu estás no controle de todas as coisas. Na autoridade do Senhor Jesus, nós paralisamos tudo aquilo que vem impedir e bloquear que a Tua palavra seja manifestada nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, antes de nós entendermos e olharmos para esse texto que eu acabei de ler para você, que Lucas escreve, eu quero que você entenda uma coisa. Deus é um Deus de movimento. Diga para alguém assim, Deus é um Deus de movimento. Diga mais uma vez isso. Então perceba quem está do teu lado aí, se ele está se movendo. Vê se ele está vivo aí. Vê se ele está respirando. Eu descobri que é fácil de você descobrir uma pessoa se ela está viva. Põe a mão aqui no nariz dele e vê se ele está respirando assim, ó. Está respirando? Então diga assim para ele assim, o nosso Deus é um Deus de movimento. Escute isso, Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus que se move todo instante, todo momento. Deus é um Deus que está se movendo todos os dias. Ele é um Deus que se renova todas as manhãs.
Ele é um Deus que se move em direção daqueles que clamam ao Senhor. Ele é um Deus que se movimenta todos os dias. E eu sou muito grato a isso, porque eu sirvo um Deus que se move, um Deus que não está morto, mas um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, um Deus que venceu aquilo que mais o homem temia, que era a morte. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: o teu Deus está vivo. Ele é um Deus que se move, é um Deus que se move todo o instante, e Ele está chamando eu e você para nos mover, para vivermos coisas novas, para experimentar coisas novas, para experimentar um novo patamar nele. Se eu pudesse dar um tema para esta ministração, o tema desta ministração seria: no outro lado há uma profundidade de Deus para você. Do outro lado há uma profundidade de Deus para você. Por isso, meu irmão, é tempo de se mover. Eis que Deus está chamando esta igreja para se mover para outro patamar, para se mover para outro lado, para experimentar coisas novas. Amém? E eu não estou nervoso não, viu, irmão, só estou empolgado. Amém? Quando nós estivemos em Jerusalém, e eu tive a oportunidade de estar com o bispo, nós estávamos num lugar, no pátio do Muro de Lamentações. E quando nós chegamos naquele lugar, e nós ficamos curiosos para ver, não sei, o bispo, mas para mim, fiquei muito curioso de ver aquilo. E quando nós chegamos, já havia uma multidão dentro do Muro de Lamentação, e o que me chamou a atenção é que havia alguns judeus ortodoxos lá, com a Torá, lendo, desde o pequeno até o maior estavam lá. Mas o que me chamou a atenção era o movimento que eles faziam, e eles ficavam constantemente, horas e horas, fazendo este movimento. E eu fiquei olhando para aquilo, e tinha um historiador conosco naquele dia, e eu perguntei para ele assim, eu já sabia algumas coisas, mas eu queria que ele falasse para mim, e perguntei para ele, por que eles fazem este movimento, constantemente, quando estão diante do Muro de Lamentações? E ele disse para mim assim, quando eles estão fazendo este movimento, eles estão chamando a atenção de Deus e dizendo, Deus, nós estamos vivos, porque todo ser que respira, e todo ser que se move, tem a tendência de estar vivo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos nos mover, nós precisamos nos mover para o lugar que Deus quer que nós estejamos, nós precisamos chamar a atenção de Deus. E eu quero profetizar, eu vim aqui como boca profética hoje, para dizer que é tempo dessa igreja se mover para outro patamar. É tempo dessa igreja sair do lugar que ela está e começar a se mover, porque Deus tem coisas mais para vocês. Nós não podemos nos contentar com o bom, quando Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a tua casa, Deus tem o melhor para o teu casamento, Deus tem o melhor para o teu ministério, Deus tem o melhor para este lugar. Amém? Quando Deus chama Abraão e manda que Abraão se mova do lugar que ele está, para um lugar que Deus tem para a vida dele. Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vem, se move para onde eu quero que você vá, se move em direção aonde eu quero que você esteja. Abraão sai e começa a se mover debaixo de uma palavra profética e de uma promessa. Abraão começa a se mover e as coisas começam a acontecer. Mas chega um momento na vida de Abraão, que Abraão, ele monta uma tenda, e entra nessa tenda, e entra numa crise espiritual, e numa crise com ele mesmo. E Abraão entende que ali era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Deus então visita Abraão no meio da tenda, e a primeira palavra que Deus faz para Abraão, é dizer, Abraão, sai para fora da tua tenda, porque eu quero falar com você algumas coisas. Abraão, o que eu tenho para você, não é este lugar, olha para o céu,
conta as estrelas se você consegue. Não consegue? Pega areia e conta para ver se você consegue. Não consegue, Abraão? Então eu quero que você continue se movendo, porque eu não terminei o que eu tenho para a tua vida. Escute o que eu vou te dizer. Não é tempo de você parar, é tempo de você se mover, porque Deus tem coisas boas para a tua vida. É tempo de nós nos movermos. Irmãos, quando Deus estabelece a igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva do Novo Testamento, depois você pode ler isso, eu vou ganhar um pouco de tempo aqui. Deus chama, faz uma promessa a esta igreja. No capítulo 1 de Atos, no versículo 8, você pode pôr para mim aqui, meu querido, por favor, me ajude aqui. Eu quero ler com vocês, eu sei que vocês sabem, mas só para que a gente fica registrado para nós. Mas escute isso aqui. Olha Deus fazendo uma promessa para esta igreja. Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunha na onde? Vamos lá, na onde? E depois? Na Judéia, em Samarias e aonde? Olha Deus chamando a sua igreja. Olha Deus chamando a igreja que Ele estabeleceu. Aliás, presta atenção numa coisa. Deus chama a igreja e faz a ela uma promessa. Diz assim: não se movam daqui, não se mexam. Vocês não têm condição de se mover, porque se vocês se mover sem o Espírito Santo, vocês vão parar no primeiro obstáculo que vocês tiverem. Espere que venha o Espírito Santo, o poder, o ruach de Deus sobre vocês. E quando Ele vier, vocês vão se mover, começando por Jerusalém. Vocês vão até Jerusalém, vão até Judéia, vão até Samaria. E vocês vão aonde? Aos confins da terra. Deus chamou uma igreja para se mover. Deus chamou uma igreja para se mover. E eu quero dizer para você: você é esta igreja. Agora preste atenção numa coisa. Deus estabelece 4 pilares nesta igreja. No capítulo 2, no verso 46, você pode ler depois. Deus chama esta igreja e diz o seguinte: essa igreja crescia em 4 pilares. O primeiro pilar: vocês vão crescer no fundamento dos apóstolos, nos ensinamentos. Havia palavra sobre aquela igreja. Vocês vão crescer sobre a palavra. A palavra vai ser o alicerce desta igreja. Quando Deus chama Josué, a primeira coisa que Deus fala para Josué é o seguinte: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Faz o que com ela? Medita quando? De dia e de noite, e isso será o teu sucesso. Deus estabeleceu o que Josué deveria fazer. Ele deveria ter a palavra como fundamento. O salmista Davi diz no capítulo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita quando? Dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer vai dar certo. Vai dar certo. Fundamento, palavra. Estabelece a minha igreja dentro desse ensinamento. Palavra. Segundo fundamento que esta igreja tinha: essa igreja era uma igreja que tinha experiência com a oração. Uma igreja que vivia debaixo de oração, e por isso que viveu tantos milagres, por isso que viveu coisa sobrenatural. Terceiro fundamento desta igreja: era uma igreja que estava debaixo de comunhão. Uma igreja que tinha comunhão entre ela. O salmista Davi diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como um óleo precioso que vai descendo sobre a cabeça, sobre a barba do sumo sacerdote, e vai pegando toda a hora das suas vestes, e ali Deus ordena bênção. A comunhão gera unção, meu irmão.
O quarto pilar desta igreja, sabe qual era? Primeiro, palavra. Segundo, oração. Terceiro, comunhão. E o quarto, alegria, simpatia. Havia uma alegria imensa de servir a Deus naquele lugar. Agora preste atenção, deixa eu usar essa água aqui abençoada. Rapaz, bebi um pouco d'água aí, fiquei forte. Essa água aí é benção, hein? A igreja precisa se mover. A igreja precisa se mover debaixo de um tempo de Deus. E eu coloquei algumas coisas aqui para nós pensarmos um pouquinho. O texto que eu li aqui, Jesus está falando para os discípulos assim: entram no barco, porque nós vamos para o outro lado. Diga assim, para o outro lado. Agora preste atenção, antes de nós falarmos isso, vamos entender algumas coisas. Porque me parece que quando Jesus fala isso para os discípulos, existe uma certa resistência. Há uma resistência deles, como dizendo assim: Senhor, o que é que nós vamos fazer do outro lado? O que eu vou fazer do outro lado? E eles tentam convencer Jesus. Se você ler um pouquinho depois para trás, no capítulo 7, antes disso, os discípulos estão com Jesus, e Jesus está caminhando com os discípulos, e de repente, no meio do caminho, vem uma mulher, viúva de Naim. Ela vem trazendo, chorando, o seu filho. Morreu, uma viúva, e agora perderam o filho. Eu imagino a dor daquela mulher e a condição que ela se encontrava. Já era viúva, tinha alguns problemas na ordem social, e agora perderam o filho que pudera dar uma nova vida para ela e uma nova esperança. Essa mulher vem chorando amargamente, triste, e todo judeu, ele jamais poderia tocar em coisa morta. Os discípulos vêm vindo, tenta você imaginar esta cena, vem vindo o velório. Alguns judeus, alguns discípulos de Jesus, eles têm a ideia de tentar desviar, mas o que chama atenção é que Jesus, pelo contrário, ele não desvia, ele vai exatamente ao encontro daquela situação. Obrigado, viu, filhão? Deus abençoe. Você é de Deus, viu? Então, imagine com você aquela cena. Jesus vai de encontro, e ele vai em direção àquele momento daquela mulher, e ele para o velório, e ele comete algumas coisas que para os discípulos eles falam assim: isso é loucura, ele está fazendo coisas que não pode ser feito na lei de Moisés. Ele está indo de encontro, ele toca no caixão, e ele diz que ele para, ele toca e dá uma palavra de ordem para aquele lugar. Ele diz assim, para aquele lugar que onde havia choro e morte, ele dá uma palavra de ressurreição. Ele traz de volta o filho daquela mulher e diz para ela: toma aí o teu filho. Os discípulos olham para aquilo e ficam espantados, dizendo: meu Deus, o que é isso? Este homem, ele tem poder sobre a morte, ele traz a ressurreição, ele muda. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você fomos chamados para ir contra todo um sistema religioso. Nós fomos chamados para andar na contramão. A igreja de Jesus, ela está vivendo num quadrado muito certinho. Nós estamos muito parecidos com tantas coisas aí fora. A igreja foi chamada para ser diferente. A igreja foi chamada para estar em lugar que ninguém quer estar. A igreja foi chamada para pregar para pessoas que ninguém quer pregar. A igreja foi chamada para falar para pessoas que ninguém aceita, que a sociedade não quer, que a família não quer. Mas a igreja veio trazer um novo tempo. A igreja veio trazer uma palavra profética, uma palavra de ressurreição, porque ainda que esteja morto, viverá. A igreja precisa se mover para os lugares improváveis.
A igreja precisa estar nos lugares onde ninguém quer estar. A igreja precisa aparecer. Eu louvo a Deus porque eu faço parte de uma geração profética, uma geração que dança, uma geração que pula, uma geração que dá glória a Deus, uma geração que canta. Uma geração que vai falar o que ninguém está falando, uma geração que vai ouvir o que ninguém está ouvindo, uma geração que vai fazer coisas que ninguém está fazendo. Esta é a nossa geração, é a última geração, é uma geração profética. E nós precisamos acordar para isso. Mas a igreja precisa se mover. Jesus, ele toca, ele levanta, os discípulos olham e dizem assim: meu Deus, o que é isso? Mais um pouquinho para frente, no versículo 18, você depois pode ler isso com calma. João está anunciando o Evangelho, João está anunciando a vinda de Cristo e falando sobre o batismo de arrependimento. De repente João ouve falar que Jesus, que alguém está curando, alguém está libertando, alguém está vindo com uma mensagem diferente da dele. João percebe que a quem ele está anunciando está chegando. João então pega 2 discípulos dele e manda que eles vão para ver o que está acontecendo. Quando eles chegam até lá, eles olham e perguntam para Jesus: olha, nós somos discípulos de João e nós viemos ver se você é o Cristo a quem ele está anunciando. Porém, o versículo 18, dá para pôr aqui por favor, 7:18, olha só o que eles vêem, ou o que eles presenciam neste momento. Versículo 18, por favor, 7:18 de Lucas. Aleluia. Aqui pode dar glória, pode? Aleluia. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Ele foi falar. João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Próximo. Enquanto aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? 21. E na mesma hora curou quantos? Curou quantos? De quê? E o que mais? E o que mais? E deu o quê? Uau! Jesus está se movendo, meu irmão. Presta atenção. Ele acabara de tocar num defunto e ele ressuscitou. Mas Jesus não parou lá. Ele continuou se movendo. Ele se move. E agora João Batista quer saber, e quando os discípulos chegam lá, ele está fazendo exatamente, curando muitas pessoas, curando, libertando, manifestando o poder do Espírito Santo através dele naquele lugar. Os discípulos olham para tudo isso. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 8, não precisa você olhar, depois você pode ver. Jesus começa a chamar os seus discípulos e a ensiná-los através de parábolas. Ele começa a usar figuras da época para que eles pudessem entender o que Jesus estava dizendo. Usa figuras, parábolas, e eles estão crescendo, eles estão se movendo. De repente, irmãos, Jesus disse assim para eles assim: entram no barco, porque nós vamos para o outro lado. Exatamente isso acontece. Se eu tivesse lá, eu diria para Jesus: Jesus, você nunca ouviu falar que time que está ganhando não se mexe? Vamos ficar aqui, Jesus. Jesus, as coisas estão acontecendo tão bem aqui. Jesus, está tudo tão maravilhosamente bem. As coisas estão acontecendo poderosamente. Agora preste atenção. Jesus disse assim para eles assim: entram no barco, porque vocês vão para o outro lado. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês precisam viver outras experiências. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei o que você passou em 2019. Eu não sei o que vocês alcançaram em 2019. Eu não sei se a sua célula cresceu em 2019. Eu não sei se o teu ministério desenvolveu em 2019. Eu não sei aonde se vocês alcançaram o objetivo que vocês quiseram em 2019.
Eu não sei como que você está com a sua família, eu não sei como você está profissionalmente, eu não sei como você está espiritualmente, mas eu quero dizer uma coisa para você, e com muito temor o que eu vou dizer: não é tempo de parar, não é tempo de criar uma zona de conforto. Se você cresceu 50%, 2020 você vai crescer 100%. Se você teve uma experiência em 2019, te prepara, porque você vai ter muito mais de Deus em 2020. Eu não sei qual é o nível que esta igreja cresceu em 2019, mas eu quero dizer para o bispo desta igreja, aos líderes desta igreja, com muito temor: prepara, alarga as tendas, porque é tempo de crescer muito, muito mais. Meu irmão, é tempo de você se mover para aquilo que Deus quer. Você precisa se mover para entender o que Deus quer. Preste atenção em uma coisa que Deus chamou Josué e falou para ele assim: Moisés acabara de morrer, e o povo estava lá lamentando a morte de Moisés. Aliás, Moisés é o cara, com todo respeito. Moisés era o cara, simplesmente é o cara que fala com Deus, só isso. É um cara que diz para Deus: Deus, você não vai destruir o povo. E Deus ouve Moisés. Moisés é o cara que simplesmente pede para Deus para ver a face de Deus, irmãos. E Deus falou assim: você não pode ver a minha face, porque senão você morre. Mas eu vou, porque você está me pedindo, eu vou colocar você atrás de uma fenda e vou passar de costas, você vai ver apenas as minhas costas. A Bíblia diz que Moisés é o cara que sobe ao monte e tem a revelação do Pentateuco. O cara tem uma revelação profunda das leis. Esse cara viveu coisas poderosas em Deus. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Esse cara viu Deus arrancar com o seu poder, com mão forte, do meio do Egito arrancar. Ele viu os céus se postar diante dele. Se você ler lá em Êxodo, capítulo 25, se eu não me engano, Moisés vai fazer uma oração diante de Deus e diz assim: céu, inclina o ouvido, terra, cala a boca, porque eu vou falar. Você consegue entender a dimensão desse homem? Ele disse para Deus: se você matar este povo, você pode riscar o meu nome. Se você tocar neste povo, e ele disse para Deus: por que Deus não pode tocar naquele povo? Porque se você tocar neste povo, matar este povo e me dar um novo povo, dirão as nações que o teu Deus é incapaz de mudar alguém. É um homem que tem uma experiência face a face. Porém este homem morre e o povo para. O povo fica 30 dias chorando a morte de Moisés, até que Deus vai até Josué e diz assim: Josué, levanta, porque é tempo de se mover para coisas novas. É tempo para experiências novas, Josué. Se você ficar prostrado, se você ficar chorando, você não vai viver o novo de Deus. E eu te digo, meu irmão, não sei o que você viveu, mas é tempo de se levantar para viver algo novo de Deus. É tempo de você se levantar, passar o Jordão, porque Deus vai trazer coisas novas, vai conquistar novos territórios, vai conquistar novos reinos, vai vencer. E eu declaro que 2020 esta igreja vai crescer 100%. Eu declaro que a tua família vai toda ela se converter. Eu declaro que Deus levantou esta igreja neste bairro para marcar uma geração. Esta igreja vai se levantar como a voz profética. Ela vai falar o que ninguém está falando. Ela vai ver o que ninguém está vendo. Deus está levantando uma igreja para se mover do outro lado. E não tenha medo, porque você vai viver coisas novas. Meu bispo, não tenha medo de avançar. Não tenha medo de fazer. Não tenha medo de ir. Não pergunte nem para a direita nem para a esquerda.
vai que Deus é contigo. Levanta, Josué. Levanta este povo, Josué. É tempo de se mover, Josué, porque eu tenho coisas novas para vocês. Irmão, sabe o que mais me impressiona, meu irmão? Escute o que eu vou te dizer isso. Parece-me que a igreja criou uma porta de resistência para o inferno. Parece-me que a igreja entrou em uma arma de defesa contra o inferno. Esses dias estava lendo uma matéria no jornal, porque algumas igrejas, alguns líderes estão preocupados, porque foi sancionado, foi dado, aprovaram uma lei de homofobia. Nós estamos preocupados, porque agora tem que tomar cuidado com o que fala, agora tem que tomar cuidado como que se usa as palavras, como que se coloca. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não é a igreja que vai ficar com medo do inferno. Quando a igreja se mover, o inferno vai ter que recuar, o inferno vai ter que recuar, o inferno vai ter que recuar, porque o poder de Deus é que transforma. Moisés estava numa situação, em um beco sem saída. Arrancaram o povo do Egito e começa a caminhar em direção à terra prometida. No meio do caminho, eles têm um obstáculo. Cuidado com os obstáculos, meu irmão. Cuidado com aquilo que tem feito você parar. Tome cuidado, porque isso é perigoso. Josué está diante agora de um beco sem saída. Faraó furioso, vindo com uma sentença: mata todo mundo. De um lado as montanhas, de um outro lado o deserto, e na frente o mar vermelho. O povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, começa a murmurar contra Moisés, dizendo: Moisés, foi para isso que você nos trouxe neste lugar? Foi para isso que vocês nos tirou do Egito? Será que lá no Egito não tinha lugar para enterrar? Foi para isso que você nos colocou? E a Bíblia diz que começou a influenciar o coração de Moisés. Até que Moisés, ele toma uma decisão de falar com Deus. E disse: Senhor, o que é que eu faço? E a ordem de Deus foi para ele: Josué, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que se mova. Diga ao povo que marche, porque enquanto você estiver se movendo, Deus vai estar operando milagres. Não pare, meu irmão, porque é tempo de você viver milagres. Deixa eu correr, porque meu tempo está acabando. Aleluia. Preste atenção, a Bíblia fala que Pedro viveu uma experiência poderosa. Jesus aparece no meio de um mar à noite, os discípulos assustados, eles estão diante de uma tempestade, e todos ficam com medo. Até eu estaria com medo se estivesse lá. Porém a Bíblia diz, queridos, que Pedro diz para Jesus: Jesus, é você que está aí? Se é você, manda que eu esteja contigo. É você, Jesus? Se for você, manda que eu estou contigo. Jesus falou assim: vem. E a Bíblia diz que Pedro fez o quê? Saiu para fora do barco. Escute uma coisa, meu irmão. Pedro viveu uma das maiores experiências da vida dele ministerial. Pedro andou sobre as águas. E eu vou dizer para você: enquanto você estiver se movendo, vocês vão viver coisas sobrenaturais. Não pare. Nós não podemos nos mover. Irmãos, eu amo Davi. Davi, a Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas quando eu olho para Davi, eu vejo uma humanidade, eu vejo ele humano. Davi é humano. E eu me identifico porque ele é humano. Davi não é super-homem. Davi não põe uma roupa, ou ele não põe uma cueca por cima das calças, como esses super-homens de hoje. Davi é humano, Davi chora, Davi erra, Davi pisa na bola,
Davi comete coisas, loucura que você nem pode imaginar. Davi se envolve com uma mulher casada. Davi se envolve com Betseba, mulher do seu soldado Urias. Tem relação sexual com aquela mulher e causa um problema. Ele deseja aquela mulher, Betseba, e se envolve com ela emocionalmente, sexualmente. Ele tem um problema. Só que Davi, o que ele faz? Ele tenta encobrir o pecado dele. Ele tenta esconder. E ele tenta criar muitas formas para tentar esconder. Quando Betseba diz que está grávida, Davi fica preocupado e ele começa a criar um monte de artimanhas para tentar fugir do pecado dele. Uma das coisas que ele tentou criar foi trazer Urias do campo de batalha, dar vinho para o cara, deixar o cara embriagado, e depois fazer o cara voltar para a casa dele, deitar com a mulher, no dia seguinte voltar para a batalha, ficar alguns anos, quando voltar, fica grávido. Olha a artimanha do cara. Mas preste atenção, nem Urias bêbado, ele vai deitar com a mulher. Ele dorme na porta do palácio. Alguém disse para Davi: Davi, sabe Urias? Não foi para casa não, ficou aí ó, deitado aí na porta. Ele falou: meu Deus, esse cara não foi para lá. E aí ele responde. Davi deveria cair a ficha naquele momento, quando Urias falou para ele: meu senhor, como que eu posso ir deitar com a minha mulher, enquanto meus irmãos estão no campo de batalha, defendendo o teu reino? Mas Davi não entende isso, ele está cego. Ele continua tentando criar artimanhas malignas. E aí ele tem uma artimanha, que ele acha que ele vai acabar com todo o problema dele. Ele faz uma carta, e pede a cabeça de Urias, para Joabe, o seu comandante. Pega esse cara, põe em frente da batalha. Urias não era homem de frente da batalha. Em toda a batalha, você sabe que quem vai na frente é o escudeiro, é o que defende as flechas. Urias era homem de espada, era homem de tete a tete. Mas o que ele faz? Ele pega Urias e põe na frente. Urias vai lá achando que tinha subido de cargo. Vai para o frente da batalha, toma uma flechada, morre. Venha Davi, diz Davi, o cara morreu. Davi esperou um pouquinho, chorou, tirou, pegou Betseba, traz para casa, resolveu o problema. Está tudo certo, resolvi o meu problema. O cara morreu, eu fiquei com a mulher dele, cuidei, acabou. Só que Davi, ele esqueceu de uma coisa. Davi está na casa dele de boa, Betseba na casa dele. Davi recebe uma visita de um profeta chamado Natã. Eu penso que se Davi tivesse deitado hoje no divã de um psicólogo, o trauma de Davi era profeta. Porque Davi encontrou alguns profetas na vida dele. Eu não estou falando de profetizada, eu estou falando de profeta. Eu estou falando de homem que não fala o que os outros querem ouvir. Um homem que fala aquilo que Deus manda ele falar. Profeta entra na casa de Davi, rei, poderia morrer. E ele conta uma história sem pé, sem cabeça para Davi, dizendo que vem de uma cidade onde tinha um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre apenas uma. O rico manda fazer uma festa, pega a ovelha do pobre, a única ovelha, manda matar e serve como banquete. Davi, o profeta olha para Davi: Davi, o que você acha deste homem? Davi, cheio de senso de justiça, olha para ele e diz assim: este homem merece morrer. Que bonito, Davi. O profeta olha para a cara dele e diz assim: então, este homem é você. Este homem é você. Você fez isso com Urias, você tinha tudo. Agora preste atenção no que eu vou te falar. O profeta vem, denuncia o pecado de Davi, o que ele tinha feito encoberto, e põe às claras. E ele traz uma palavra de sentença sobre a casa de Davi, dizendo: o mal não vai sair da tua casa, a espada não vai sair da tua casa. E se você ler a história um pouquinho, você vai ver o que aconteceu com a casa de Davi, com a família de Davi. Agora o que me chama a atenção, e aonde eu quero me deter aqui nesta noite, é o que o profeta fala: e o filho que ela está esperando, Betseba, não vai viver. Agora preste atenção, o profeta falou, o profeta vai embora, sabe o que Davi faz? Tira a roupa de rei, põe saco de cinza, põe a boca no pó, não come, não toma banho, fica buscando a Deus, humanidade. Olha aí, Davi corre para o chão, mergulha e começa a chorar, chorar, chorar. Davi faz, o povo está vendo, os discípulos de Davi estão olhando, e está triste, falou assim: meu Deus, esse homem está assim, e o menino está doente. De repente, 7 dias, Davi fica naquela situação.
Davi começa a ouvir um barulho entre eles. E Davi percebeu que alguma coisa aconteceu. Escute isso. Davi falou assim: o que aconteceu? E alguém disse assim: o menino morreu. Agora escute isso. Davi levanta. Eu estou falando de movimento. Davi levanta, toma banho, põe a roupa de rei, manda servir uma mesa e vai comer. Alguém olha e diz assim: Davi, nós não estamos entendendo você. Enquanto o menino estava doente, você estava naquela situação. Um menino morreu e você se levantou. Davi diz assim: porventura eu sou o dono da vida? Enquanto havia vida, havia o que? Esperança. Morreu, eu me levanto e vou viver o novo de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Para de chorar. Para de ficar se lamentando por aquilo que foi. Para de ficar reclamando por causa de A e de B. Levanta para experimentar algo novo de Deus na sua vida. Levanta para experimentar o que Deus tem para este lugar, para esta casa, para a tua vida, para a tua família. Levanta em 2020 e vai ver a glória de Deus. Eu termino a minha fala e dizendo para vocês por que Jesus mandou eles ir para o outro lado e eles não entenderam. Você pode ler um pouquinho mais para frente, no versículo 29. Eles vão para uma cidade chamada de Gadareno. E quando eles chegam naquele lugar, escute isso, meu querido. Eles se deparam com um moço, há anos, vivendo num cemitério, há anos sendo oprimidos, há anos sendo dominado por uma legião de demônios. Um moço que vivia fora da sua família, fora da sociedade, um moço que virou uma atração para aquele lugar, um moço que não se vestia, não tinha consciência, destruído, totalmente destruído. Quando Jesus chega daquele outro lado, ele olha para Jesus e vem em direção a Jesus, e os demônios reconhecem Jesus, e ele pede para que entre no meio dos porcos. Os porcos caem numa ribanceira, morrem. Mas escute isso que eu vou te dizer nesta noite. Eu acho que vale a pena a gente olhar para isso. Versículo 35 do capítulo 8, por favor. E eu estou terminando. Rapidamente, por favor. Não quero passar o meu tempo ali, senão eu não vou ser chamado mais vezes aqui. Versículo 35, por favor, filho, pula aí. Vou pular este. Mas olha só, 35. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem, de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os caras vão lá, vão ver o que está acontecendo. Ninguém acreditou. Quando eles chegaram lá, aquele acorrentado, aquele endemoniado, que dava show, que era destruído, agora ele está no seu perfeito juízo. Ei, meu irmão, é isso que a igreja que se movimenta faz. Ela põe em liberdade os que estão dominados, os que estão em cativo. É por isso que eu e você precisamos nos mover. Porque existem pessoas perto de você que estão precisando de uma palavra de libertação, de uma palavra de transformação, uma palavra de cura. Você é a igreja de Jesus que vai fazer a diferença nesses dias. Você pode dar um glória a Deus aí? Agora escute isso, e eu termino de verdade, se o louvor quiser vir, para que não é brincadeira minha. Versículo 39, eu vou pular algumas coisas. 39, olha isso. E tornando para a tua casa, aleluia, e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi e apregoando por toda a cidade, quão grande coisas Jesus tinha lhe feito. Aleluia. Você pode ficar de pé, por favor. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Aleluia.
Eu quero profetizar na sua vida nesta noite, que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Eu vou falar novamente, que talvez você não me escutou. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que o melhor de Deus está por vir na sua vida. O profeta Ezequiel, ele conta para nós que teve uma experiência poderosa com Deus num vale de ossos secos. O profeta vai até, Deus leva ele em espírito a um vale de ossos secos. Quando ele chega naquele vale, ele fala para Deus o que muitas vezes nós falamos. Deus mostra para ele um vale de ossos secos, um lugar que cheirava mal, sem vida, sem esperança. De repente Deus faz uma pergunta para ele assim: pode alguma coisa sair deste lugar? O profeta olha e responde para Deus: eu não sei de nada. Não me ponha nessa encrenca, porque eu não sei de nada. Eu não estou vendo nada aí de bom neste lugar. Só que Deus pega ele e diz assim: você tem tudo a ver com este lugar. Esse lugar só vai mudar quando você abrir a sua boca e começar a profetizar neste lugar. Esse lugar só vai haver transformação quando você se mover e começar a fazer aquilo que você foi chamado. Meu irmão, sabe por que a tua família toda não está aqui? Porque você parou. Sabe por que as pessoas da tua rua, onde você está? Porque você tem parado. O meu papel e o teu papel é liberar uma palavra de ressurreição sobre eles. A igreja foi chamada para avançar, para se mover. Enquanto ele abria a boca, alguma coisa começava a acontecer naquele vale. Alguma coisa começa a acontecer quando você começa a se mover. E eu quero declarar em nome de Jesus, que você vai viver coisas poderosas na sua vida. Você pode levantar a sua mão. Bispo pode vir aqui. Levanta a sua mão, eu quero terminar orando por você. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus, que você vai se mover e coisas poderosas vão acontecer na tua vida. Eu declaro que o melhor de Deus para a sua casa, o melhor de Deus na sua família, o melhor de Deus no seu ministério, o melhor de Deus para este local, eu declaro, enquanto vocês estiverem se movendo, coisas poderosas vocês vão viver. Eu declaro que experiências novas virão sobre ti, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus.